Cara, se você quer construir com os blocos de concreto celular ou se você quer fabricar os blocos de concreto celular, você precisa saber dessas 5 lições que eu vou te passar aqui agora nesse vídeo. E eu tenho certeza que essas 5 lições vão te ajudar muito a ter sucesso aí no seu empreendimento. Então, se você quer saber quais são essas lições, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Beleza? Então vamos começar mais um conteúdo fantástico que vai te ajudar muito aí a construir de forma mais eficiente ou, quem sabe, iniciar a sua fabricação de blocos de concreto celular aí na sua região. Então dessa vez eu vou te passar uma informação muito valiosa e o mínimo que você poderia fazer para me retribuir é deixar um legal aqui embaixo, porque só assim você me mostra que esse conteúdo foi relevante e se realmente foi importante para você, eu pretendo gravar mais vídeos com informações valiosas como essa. E quando eu gravar mais vídeos com informações valiosas como essa, se você não estiver inscrito e não estiver com o sino ativado, você não vai ser notificado sobre o vídeo que eu postei. Então se inscreve agora mesmo, não deixa para depois do vídeo, porque senão você vai acabar esquecendo e vai acabar perdendo um vídeo que pode definitivamente resolver o seu problema. Beleza? Deixou legal? Está inscrito no canal? Agora que nós já estamos kits, eu vou começar o conteúdo desse vídeo. E a primeira lição muito importante que você precisa entender definitivamente é que o bloco celular, quanto mais leve ele é, menos resistente ele é. Então eu recebo toda semana comentários de pessoas que querem blocos estruturais, outras querem blocos apenas de vedação. Algumas falam que o nosso bloco é muito pesado, que precisa ficar mais leve, outras falam que precisam de blocos mais pesados. E o que você precisa ter na cabeça é que o bloco, se for muito leve, ele é menos resistente. Em comparação, se o bloco for muito resistente, ele é mais pesado. E o que você precisa ter na cabeça é que o bloco, quanto mais leve ele for, mais fraco ele vai ser. O peso do bloco está diretamente ligado à resistência do material. Porque quanto mais pesado ele for, menos ar incorporado na massa ele vai ter. E quanto mais ar incorporado na massa, mais fraco ele vai ser. Eu acho que agora deu uma confusão na sua cabeça aí. Deixa eu tentar explicar melhor para você entender. Então eu acho que todo mundo já sabe que o bloco de concreto celular é criado a partir da incorporação de ar na argamassa. Então quanto mais ar a gente coloca dentro da argamassa, mais leve ele vai ser, porque ele vai ter micro bolhas de ar dentro do bloco e assim favorece que o bloco fique mais leve, ele tem mais vazios dentro dele. O que é que pesa mais? Areia, cimento ou ar? Pergunta difícil, né? É lógico que é o ar. Então quanto mais ar eu tenho no meu bloco, mais leve ele vai ser. E quanto mais areia e cimento eu tenho no meu bloco, mais pesado ele vai ser. Porém, a gente também sabe que o material ele é resistente à compressão devido ao baixo índice de vazios que ele tem. Por exemplo, o isopor é muito ou pouco resistente à compressão. Deixa eu exemplificar melhor. Uma tora de madeira é mais resistente à compressão do que um isopor ou vice-versa. É lógico que um pedaço de madeira maciço é mais resistente à compressão, ou seja, quando eu estou comprimindo ele em comparação ao isopor, porque o isopor tem alta taxa de ar incorporado nele, alta taxa de vazios. Então, ele é bem menos resistente à compressão do que um pedaço maciço de madeira, onde a quantidade de ar é muito menor em comparação ao isopor. Beleza? Eu acho que agora você já entendeu onde eu quero chegar. Então, para eu produzir bloco de concreto celular com resistência superior, ou seja, com resistência estrutural, eu preciso retirar a quantidade de ar que tem dentro dele. Então ele vai ter menos ar e, consequentemente, ele vai ser mais pesado. E além disso, quanto mais pesado ele é, mais areia e cimento ele vai ter e mais caro ele vai ser. Então qual é o grande dilema de nós que trabalhamos fabricando blocos de concreto celular? A gente precisa encontrar um traço o mais leve possível, porém que não seja muito fraco. A gente precisa chegar numa situação de equilíbrio entre baixo peso e alta resistência. E assim, esse equilíbrio vai criar um bloco leve, um bloco resistente e um bloco com custo baixo também, que seja acessível de se comercializar no mercado. E a segunda grande lição que você precisa entender é que o bloco absorve muita água, porém infiltra pouca água. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Agora sim, eu dei um nó na sua cabeça, não minta para mim. Então vamos lá. Quando eu digo que ele absorve muita água, significa que eu pegando um pedaço maciço de concreto celular e inserindo, submergindo ele totalmente dentro da água, ele vai
absorver muita água, porque a gente já sabe que o bloco de concreto celular tem muitos vazios dentro dele e todos esses vazios vão sendo preenchidos por água gradativamente. Então, quando a gente submerge um bloco de concreto celular dentro d'água, a gente vê as bolinhas saindo como se fosse uma esponja, porque todos os vazios dentro dele estão sendo preenchidos por água e o ar está sendo expelido. E quando eu digo que ele infiltra pouca água, significa que se eu botar a massa do concreto celular em contato com uma lâmina de água, não totalmente submerso, mas apenas uma pequena lâmina em uma face dele, essa água que está lá embaixo na extremidade do bloco, ela vai ter muita dificuldade de percolar pelo bloco e subir, como acontece no fenômeno da capilaridade em parede. E por que isso? Porque as microbolhas do concreto celular, elas não são, geralmente, acontece também, mas a maioria dos casos, elas não são interconectadas. Ou seja, uma bolha está aqui, a outra está aqui. Elas estão isoladas. Então, a água que acessa essa microbolha não necessariamente vai conseguir chegar até essa microbolha. E é por isso que o bloco tem uma baixa taxa de infiltração de água. E isso favorece uma redução no fenômeno da capilaridade em paredes executadas com os blocos de concreto celular. Então, se você tem uma parede de bloco de concreto celular, comparando com uma parede de tijolo cerâmico ou uma parede de cimento, de bloco de cimento tradicional, a de bloco de concreto celular vai infiltrar bem menos água caso ela tenha contato com a umidade. E a terceira grande lição é que o bloco é fácil de cortar. Isso todo mundo já sabe, mas o que você precisa ter em mente é que você precisa proteger a superfície do bloco para evitar que vândalos ou alguma pessoa que queira prejudicar a sua estrutura corte ou perfure com algum objeto cortante. Então muita gente vem até mim dizendo: mas Thiago, eu acho lindo a aparência do bloco de concreto celular, então eu queria deixar a parede aparente. Excelente, fica muito bonito mesmo se ela for bem executada e com os frisos bem arredondados. Mas eu não sugiro que você deixe a parede aparente em ambientes externos ou ambientes expostos à rua, onde você não tem controle de quem vai ter acesso a essa parede. Porque qualquer pessoa pode pegar um objeto cortante e perfurar a sua parede, danificar a sua alvenaria. Não significa que ela vai conseguir demolir completamente a parede e entrar no ambiente, mas no mínimo ela vai conseguir prejudicar a aparência e o aspecto da sua parede. Então a minha sugestão é: paredes externas expostas para a rua, você revestir com um revestimento mais rígido, como um chapisco ou um reboco. Paredes internas, onde você tem controle de quem vai ter acesso a ela, aí sim você pode deixar ela aparente, e se ela estiver exposta à umidade, ao meio ambiente, você pode aplicar um verniz acrílico e impermeabilizá-lo. E a quarta grande lição é que o bloco é tão isolante térmico externamente quanto internamente. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu já recebi relatos de algumas pessoas que construíram com blocos de concreto celular e alegam que os ambientes internamente ficam muito quentes, mais quentes até do que o exterior. E para essas pessoas eu pergunto: você conseguiu vedar todo o ambiente construído com blocos de concreto celular? Quando eu falo vedar, significa que todo ambiente sempre tem uma janela, pelo menos uma janela ou pelo menos uma porta para você entrar. Essa janela ou essa porta é isolada termicamente ou ela permite a passagem da temperatura. Então pensa comigo, de que adianta eu ter um ambiente totalmente construído com blocos de concreto celular se eu tenho uma janela que deixa entrar a radiação externa ou uma porta de ferro talvez, onde esquenta e a temperatura é facilmente transferida para dentro? O que é que vai acontecer? Esse ambiente vai funcionar como uma sauna. Então, através da janela ou da porta, a gente está transferindo a temperatura externa para dentro e essa temperatura não vai conseguir sair porque os blocos estão isolando ela dentro do ambiente. E é isso que você precisa ter em mente. Da mesma forma que ele isola a temperatura entrando, ele também isola a temperatura saindo. Então, se você quer um ambiente mais fresco e arejado, você quer aproveitar ao máximo as propriedades de isolamento do bloco de concreto celular, você precisa isolar as janelas e as portas também. E assim você vai ter ambiente termicamente isolados, favorecendo um melhor conforto para quem está dentro dele. E a quinta lição, que eu já estou cansado de falar aqui no canal, mas que muita gente ainda não entendeu, é que nenhum bloco de vedação tem resistência adequada para suportar a fixação de buchas e parafusos. Eu já fiz testes nos nossos blocos de concreto celular e os resultados foram excelentes, muito melhor em comparação com os tijolos cerâmicos. Mas a gente sabe que as buchas não foram feitas para serem fixadas em blocos de vedação. Então aquele design da bucha, ele foi desenvolvido para criar atrito nas paredes de um objeto maciço, ou seja, concreto. Aquela bucha ela foi criada para ser fixada em concreto e aí quando você insere o parafuso,
ela expande e o atrito lateral da bucha impede que o parafuso escorregue por dentro do furo da massa. Se você coloca essa bucha em um bloco de vedação que não tem a resistência lateral para gerar o atrito necessário, pode acontecer, caso coloque um peso excessivo nesse parafuso, acontecer o arrancamento e essa bucha sair do furo. Então é sempre indicado, quando você está construindo com blocos de vedação, fazer uma boa camada de revestimento nas paredes onde vai ter fixação de buchas e parafusos, independente do tipo de peso que você vai fixar ali. Porque aí sim, quando você bota uma boa camada de reboco, 2, talvez uma cerâmica, 3 centímetros, quando você soma chapisco, reboco e cerâmica, geralmente vai para 3 centímetros. Então essa camada maciça de revestimento vai garantir a aderência lateral da bucha e aí sim você pode aplicar muita carga nesse parafuso, dificilmente ele vai soltar daquele furo. Beleza? Então eram essas dicas que eu tinha para te falar. Se você chegou até aqui comigo, parabéns! Agora você já está muito mais treinado para trabalhar com concreto celular do que antes de começar esse vídeo. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.